Deus abençoe você, boa noite, que bom que você está aqui. Já quero dizer para você que nessa noite tem muito conteúdo, assim como toda terça-feira, né? Hoje nós vamos tratar de um tema extremamente importante, afinal de contas é um tema bíblico, né? Como sempre falamos aqui, e a Bíblia ela vai nos ensinar que nós só devemos adorar a um Senhor. Portanto, hoje, através dessa aula, nós vamos aprender como derrotar Mamon na sua vida. E você, de uma vez por todas, adorar apenas a um Senhor, a saber, Jesus de Nazaré. A nossa proposta aqui toda terça-feira, a partir das 8 da noite, é destrinchar o método Jornada Canaã. Um método que Deus me deu, Deus me direcionou, baseado na saída do povo de Israel do Egito. O povo de Israel estava cativo no Egito, sendo escravo no Egito, semelhante a muitos cristãos hoje que estão sendo escravizados pelo endividamento, estão sendo escravizados por Mamon, e nós temos uma proposta em Deus, usando a Bíblia e usando as finanças comportamentais, economia comportamental, para ensinar o povo de Deus a sair dessa escravidão de uma vez por todas, para viver uma vida de prosperidade, que eu chamo de Canaã. E eu não sei qual é a sua Canaã, eu não sei aonde você almeja chegar financeiramente falando, mas eu não tenho dúvida nenhuma que se toda terça-feira você estiver aqui conosco, você vai aprender mais alguns passos que você pode dar em direção a esse caminho, a Canaã, ao que você deseja, ao que você almeja aí para a sua vida. A minha proposta aqui é ensinar o povo de Deus a sair dessa escravidão e viver uma vida de prosperidade. Então aqui, toda terça-feira, a gente destrincha um pouquinho desse método, né, que eu faço através aí de uma mentoria. Essa mentoria ela dura 3 meses. Ali eu pego na mão, né, da pessoa, dos alunos, né, como eu chamo, pego na mão, vou ensinando, vou explicando, vou direcionando à luz da Bíblia, à luz das finanças comportamentais, e faço a pessoa, através desses ensinamentos, conseguir conquistar a Canaã, né, de cada um. Porque cada um tem o seu objetivo, cada um tem a sua meta. Então a Canaã para mim, talvez não seja a mesma Canaã para você. Mas uma coisa é certa, todos nós podemos chegar na nossa Canaã. Basta nós seguirmos o direcionamento que Deus nos dá através da sua palavra. E, obviamente, não sei se você sabe, mas a Bíblia ela fala mais da nossa relação com o dinheiro do que propriamente sobre fé. Então é extremamente importante, um tema extremamente fundamental para que você, como um cristão, possa se municiar e não venha a ser um escravo do endividamento, não venha a ser um escravo de Mamon. Então, vamos lá, gente. Nessa noite, nós vamos trabalhar aqui, basicamente, em cima de 3 perguntas. Quem é Mamon? Como ele age? E como você pode fazer para conseguir, de uma vez por todas, derrotá-lo? Bem, acerca de quem ele é interessante que a Bíblia o cita em Mateus capítulo 6, verso 24. Jesus vai dizer: não podeis servir a 2 senhores, porque você certamente vai amar um e odiar outro. Não dá para você servir os dois. Aí Jesus completa: ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. O interessante desse texto é você reparar que Jesus equipara ao Senhor. Ele diz: não podeis servir a 2 senhores. Olha que interessante. Você pode olhar na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver a Bíblia direcionando, né, um outro suposto Deus para se comparar com o próprio Deus. Então você percebe aí o quanto realmente a nossa relação com o dinheiro ela precisa ser uma relação onde nós precisamos estar atentos para que de alguma forma não venhamos aí tomar atitudes erradas. Então, Mamon
aparece na Bíblia, em Mateus capítulo 6, verso 24. E quem é, afinal de contas, Mamon? É o que nós chamamos de... o dinheiro não é Mamon, mas o apego às riquezas, o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro, como o próprio apóstolo Paulo ele vai citar. Eu anotei aqui as referências. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, Paulo vai dizer a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, Mamon é um principado que usa o dinheiro como ferramenta para poder aliciar, prender e escravizar todo o mundo. Né? Nós aqui estamos falando especificamente para cristãos, porque nós usamos uma linguagem baseada e fundamentada na palavra de Deus. Então, todas as vezes que nós aqui falarmos, nós vamos estar fundamentados na palavra de Deus, e eu tecnicamente uso as informações das finanças comportamentais. Afinal de contas, sou contador, como muitos que me conhecem aí sabem, sou especialista em educação financeira e especialista em finanças comportamentais. Então, por isso eu uso, eu uno, na verdade, a Bíblia com essas informações de finanças comportamentais para ajudar o povo de Deus a sair dessa escravidão. Então, para você entender, Mamon é um principado que usa os recursos, usa o dinheiro para que ele possa, de alguma forma, entrar na vida do ser humano, e no caso aqui, como eu estou falando para cristãos, para poder escravizar e fazer com que a pessoa fique no ciclo vicioso sem até mesmo perceber ou entender que de fato ela está sendo escravizada por Mamon. A pessoa fica vivendo um dia após o outro achando que está tudo normal e a vida dela existe para que fique nesse ciclo, de escravidão. Mas não, Deus não criou você para vivenciar esse ciclo de endividamento. Eu costumo dizer que você recebe um mês, paga as dívidas, fica sem dinheiro, recebe outro mês, paga a dívida, fica sem dinheiro, e aí você fica nesse ciclo vicioso aí, que a gente tecnicamente chama de corrida do rato, É ali daquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Então, Deus não te criou para essa dinâmica, em hipótese alguma. Deus te criou para viver uma vida de prosperidade. E aí muita gente se confunde, acha que prosperidade vai pelo conceito de prosperidade baseado naquilo que o dicionário vai nos ensinar, que é a fartura, é a abundância. Mas calma aí, quando a gente olha para a Bíblia, e nós como cristãos precisamos ter a Bíblia como referência, a prosperidade ela não está aí fundamentada em cima de uma grande quantidade, mas sim da ausência de necessidade. Se você tem aquilo que você necessita, ótimo, perfeito, você pode se considerar uma pessoa próspera. Agora, o dinheiro ele não é problema na vida de quem sabe usá-lo. O dinheiro, Deus em nenhum momento quer que você vive uma vida de miséria. Não, isso não é bíblico. O que você precisa fazer é aprender a lidar com o dinheiro. A Bíblia sempre vai mostrar o dinheiro para nós sob duas perspectivas. O dinheiro sendo bênção e o dinheiro sendo maldição. Na vida do rico que tem apego ao dinheiro, o dinheiro é maldição. Na vida do pobre que tem apego ao dinheiro, amor ao dinheiro, o dinheiro é maldição mesmo ele sendo pobre. Agora o dinheiro na vida do rico que não é apegado ao dinheiro, que sabe o que é a prosperidade, pelo contrário, quanto mais ele tem, mais ele usa para abençoar. O dinheiro para ele é uma bênção. O dinheiro na vida do pobre, que almeja até ficar rico, mas não fica correndo atrás da riqueza como se não houvesse amanhã. O dinheiro para essa pessoa também é uma bênção, apesar de ele ter em menos quantidade do que o rico que tem em abundância. Então o problema não está no dinheiro. O problema está no teu comportamento em relação ao dinheiro. E é aí que Mamon entra. Então você já entendeu quem é Mamon. Agora a gente vai
trabalhar em como ele age. E aqui eu preciso que você tenha bastante atenção, porque talvez você consiga inclusive enxergar Mamon atuando na sua vida. Porque a proposta dessa aula de hoje é esclarecer a sua mente em relação à sua relação com o dinheiro. Porque se porventura a forma como você lida com o dinheiro está sendo uma forma errada, Deus nessa noite vai abrir os teus olhos para que você possa compreender e passar a viver do jeito certo. Passar a viver olhando o dinheiro da forma certa, da forma correta. Para que você não venha permanecer nessa escravidão do endividamento. Então, se você for tendo alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou ter um prazer aqui em te responder, tá bom? Então, como Mamon age na vida das pessoas? A Bíblia vai nos falar, né, 1 Timóteo, como eu disse a você, 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E o que Mamon faz? Ele faz com que a pessoa, a todo custo, busque mais dinheiro. Eu não canso de falar aqui no perfil, não canso de falar nas mentorias individuais que eu costumo fazer, que por sinal dei até uma parada, porque eu estou reformulando aqui, na verdade eu estou formulando, né, uma mentoria um tanto quanto... mas como é que eu posso dizer para você? Mais profunda, biblicamente falando. Então a gente está reformulando e eu vou estar fazendo, mais para frente eu vou estar dando dicas sobre isso, vou estar falando a respeito disso, vou estar fazendo um evento chamado O Êxodo, que vai de verdade ser a saída de uma vez por todas de muita gente da escravidão do endividamento. Mas não vou dar muito spoiler não, vamos falar aqui mais um pouco daquilo que o Senhor tem nos orientado para hoje. Então, o que você precisa entender é que Mamon age na vida daqueles que visam o dinheiro acima de qualquer coisa. Aí, como Paulo vai dizer a Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Vou exemplificar aqui para você entender de fato o quanto é preocupante o amor ao dinheiro. Vamos lá, vamos trabalhar em cima de uma família, classe média, normal, no nosso dia a dia. E aí essa família se endividou. E por ter se endividado, o pai trabalha, família com filho, né? Vamos botar o marido, a mulher e 2 filhos, exemplo. Ou um filho, enfim. Mas o marido vai trabalhar, a esposa muitas vezes também trabalha, ou se não trabalha, está no lar cuidando da família, está cuidando do lar. E aí o que acontece? Por conta do endividamento, esse marido vai ficar com a cabeça cheia, preocupado, a todo custo tentando buscar mais dinheiro para pagar as contas que ele deve. Percebe que ele não é rico, mas a preocupação eu preciso pagar minhas contas. Com tudo isso, eu preciso trabalhar mais, ainda que eu esteja cansado, ainda que eu precise dar tempo para a família. A prioridade passa a ser pagar as contas. E se a prioridade é pagar as contas, na mente dessa pessoa, desse pai de família, ele precisa ganhar mais dinheiro. Isso acontece com o pai de família, isso acontece com a mãe solteira, isso acontece com qualquer um que tem aí uma vida de endividado, mas não tem noção por onde começar, o que fazer. E aí a gente vai ver o que a Bíblia, né, vai nos ensinar. Mateus capítulo 6, a gente está na segunda pergunta, tá? Como o Mamon age na vida do cristão, na vida do ser humano, né? E Paulo vai dizer a Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Mateus 6, capítulo 21, Jesus vai dizer o seguinte: porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E é interessante esse texto porque você vai vendo que o apego aos bens materiais vai fazer com que você a cada vez busque mais. E aí o que começa a acontecer? Falta tempo para a família, porque você está trabalhando. Falta tempo
para a igreja, para o ministério, porque você está trabalhando. E aí, se você desenvolve algum ministério, você começa a deixar de desenvolver, porque você não tem tempo para ensaio. Afinal de contas, você está trabalhando. Ou se você trabalha de segunda a sexta, você pega o teu final de semana para tentar fazer alguma renda extra. Afinal de contas, você precisa de mais dinheiro. Esse é o seu pensamento. Você precisa de mais dinheiro para pagar aquelas contas. E emocionalmente, as coisas começam a se enrolar na tua vida. Por quê? Porque o dinheiro, gente, não é a coisa mais importante do mundo. Não. Mas ele afeta todas as coisas que são importantes. Concorda comigo? Diz aí se você concorda ou não concorda. O dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas ele certamente influencia diretamente em todas as coisas que são importantes. Porque para tudo na vida, você vai precisar de dinheiro. E aí, se você não tem e a todo momento precisa buscar mais e mais para poder pagar suas contas porque você está endividado, o que naturalmente vai acontecer? Vai faltar tempo para a família, vai faltar tempo para você cuidar da tua saúde, vai faltar tempo para você dar atenção para os teus filhos, e se falta tempo para dar atenção aos teus filhos, quem acaba criando os teus filhos é terceiro, você terceiriza a criação dos teus filhos, e aí você não tem um tempo de brincar, você não tem um tempo de conversar, você não tem tempo para nada na tua casa. Afinal de contas, qual é o teu pensamento? Eu estou trabalhando para dar o melhor para minha família. E nessa de eu estou trabalhando para dar o melhor para minha família, você não percebe que, na verdade, você está em busca do dinheiro a todo custo. E o que você precisa entender? Se na tua casa, se na tua vida, você só tem a sensação de paz, alegria, segurança, conforto quando tem dinheiro, o seu Deus está sendo dinheiro. É forte, mas pensa no que eu falei. Se na sua casa a sensação de alegria, de tranquilidade, de paz, de conforto, de segurança só vem quando está no início do mês que tem dinheiro na conta, percebe que quem te produz o sentimento, né, a sensação de segurança, de paz, de tranquilidade, é o dinheiro. Mas não era para Jesus trazer esses sentimentos para você? Sobretudo você que é cristão? Essa sensação de tranquilidade, de paz, de alegria, de conforto, não teria que ser notória e real todos os dias na tua casa? Mas percebe? Quando falta o dinheiro na tua casa, desestabiliza tudo? Você fica mal-humorada quando vai falar com teu marido? Ou você, marido, fica mal-humorado quando vai falar com a tua esposa ou com os teus filhos? Veja bem, é isso que acontece? Como é que fica o humor da tua casa quando falta o dinheiro? Quando as contas não conseguiram ser todas quitadas? Quando você precisa comprar alguma coisa, mas não tem condição naquele mês? Como é que fica o teu humor? Percebe como é que é mais sério do que a gente imagina? Muitas vezes a gente acaba achando que Mamon só atua na vida daquela pessoa que é rica. Ah, aquela pessoa é cheia do dinheiro. Muitas vezes a gente vê aquele carrão passar ao nosso redor, aquele carrão chegar na nossa localidade, ou perto de onde a gente mora, ou até mesmo na nossa igreja, e a primeira coisa que vem na sua mente, se você não vigiar, é: essa pessoa deve estar fazendo alguma coisa de errado. Parece que nós fomos programados para, de alguma forma, ver uma pessoa com dinheiro, ver uma pessoa rica, ver uma pessoa com liberdade financeira e achar que aquela pessoa fez alguma coisa de errado. Quando, na verdade, não tem nada disso. Você pode sim, você tem total tranquilidade disso. Esses dias eu vi o Gustavo Cerbasi falando algo interessante. O Gustavo Cerbasi é uma referência aí em educação financeira no Brasil, um dos pioneiros no tema, né? Autor de vários livros, best-seller aí. E ele falou algo interessante esses dias. Ele disse o seguinte: qualquer pessoa é capaz de juntar R$1 milhão.
E aí você pode dizer, mas aí para ele que é milionário é fácil falar isso. Não, gente. Se você aprender a viver uma vida poupando uma pequena parte dos recursos que você tem, você consegue chegar lá. Se você reparar, e desde quando você começou a trabalhar, quanto que você ganhava, né, por mês, até hoje quanto você ganha, se você reparar, na verdade, você deve gastar tudo. E a matemática não é essa. Biblicamente me prova isso. Provo para você. Lembra da história de José no Egito? Faraó, vai vir o tempo de vaca gorda. No tempo de vaca gorda, não consuma tudo. Guarde uma parte, porque no tempo da vaca magra, você vai conseguir usufruir daquilo que o Senhor guardou. E o que o Faraó fez? Opa, você é o cara que precisa administrar tudo isso. Porque sabedoria igual a sua não tem. Então você vai administrar a vaca gorda e vai administrar a vaca magra. O que aconteceu? Porque ele poupou no momento em que tinha o suficiente. Porque ele poupou, o Egito tornou-se uma referência, tornou-se uma grande potência, porque só tinha alimento lá. Então, ele ganhou tanto dinheiro que o dinheiro, a moeda, acabou. Você vai ver lá, dá uma lida no texto e você vai ver. A partir de Gênesis 39, você vai ver que, na verdade, as pessoas iam comprar comida, mas não tinha mais dinheiro. Ele falava, fica com as minhas terras. Acabaram-se as terras, acabaram os gados, e eles falaram, eu pertenço a você, ou seja, eu sou seu escravo, só preciso comer. Isso por quê? Porque ele poupou no momento da vaca gorda. O grande problema nosso é que no Brasil não tem educação financeira, né? Pelo menos de forma pública, né? Para a gente aprender nas escolas e tudo mais, você não consegue ver educação financeira, as informações de fácil acesso, né? Mas se você analisar, a educação financeira já nos ensina dessa forma, que você precisa economizar. Eu costumo dizer que não é viver uma vida de escassez porque você está poupando, não é ser o famoso pão duro, né? Você acha que falar de educação financeira é sinônimo de pão durice. Não é por aí, gente. Eu costumo dizer que é o seguinte, é você saber gastar. Você vai gastar naquilo que é necessário, não naquilo que a sua vontade quer, mas sim naquilo que é necessário para aquele momento. Afinal de contas, prosperidade é ausência de necessidade. Muitas vezes, muitas coisas que você compra é baseado não naquilo que você realmente necessita para aquele momento, mas sim como estão as tuas emoções. A proposta da Jornada Canaã é alertar você, ensinar você como lidar com as suas emoções em relação ao seu dinheiro. Já viu? Às vezes você está nervoso por alguma coisa que você quer comprar. Aí você compra, aquela sensação de nervosismo alivia. Isso é por quê? Porque no momento que você está comprando, o teu cérebro libera dopamina, é uma boa sensação. Diz pra mim, qual é a sensação de você ir numa loja e comprar um bem, comprar uma televisão, comprar um tênis, comprar uma roupa, você não sai com um sentimento gratificante dentro de você? É justamente isso, é porque o teu cérebro está liberando hormônios, como dopamina, por exemplo, que é a molécula do desejo, a molécula do prazer. E aí, quando você tem aí esse entendimento de educação financeira, você percebe que não é por aí, não é gastar tudo, você na verdade precisa ali poupar uma parte, sabendo gastar dentro do necessário, você consegue economizar. E economizando, baseado ali nas dinâmicas de investimento, aí não é o tema da live de hoje, a questão do investimento, mas você consegue investir e o dinheiro vai trabalhar para você. Como assim? É porque você vai investindo e o dinheiro vai rendendo juros sobre juros. Uns vão conseguir chegar nesse milhão com um tempo mais curto, outros com um tempo mais longo. Mas todo mundo é capaz de conseguir conquistar o 1 milhão aí investido. Parece utopia porque é um valor que está muito longe da gente, né? Mas na verdade não é utopia. É possível. Eu estou caminhando em direção a isso. E você? Você pode começar a fazer isso a partir de hoje. Você só não pode deixar mamon tomar conta da tua vida. E aí, você entende então, você está percebendo aqui, você já entendeu quem é mamon e como ele age, é o que nós estamos tratando agora.
ele vai agir justamente, sutilmente, né, na verdade, mostrando para você que você precisa de mais dinheiro. Afinal de contas, se você não tiver mais dinheiro, você não vai sair dessa condição de endividado. Mas na verdade não é por aí. Com estratégia, com planejamento, você consegue sim sair dessa escravidão do endividamento e passar a viver uma vida de prosperidade. Então você já viu o que Jesus falou em Mateus capítulo 6, verso 21, né? Foi o texto que eu li. Que aonde estiver o seu tesouro, ali estará também o vosso coração. Isso significa que quando você tem um apego aos bens, quando você tem um apego ao dinheiro, o teu coração está naquelas coisas. E é interessante que você, continuando a ler esse mesmo texto, que é Mateus capítulo 6, você vai ver que lá no finalzinho, o que Jesus vai falando? Cadê? Verso de número 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas as coisas. Se o vosso Pai Celestial sabe que você necessita de todas essas coisas, a Bíblia está falando, Jesus está falando para mim e para você, que Ele vai suprir as nossas necessidades. Mas, infelizmente, por conta do seu momento emocional, muitas vezes você dá vazão ao consumismo. E aí você vai olhar para o teu closet, para o teu guarda-roupa, para a tua sapateira, você vai ver a quantidade de sapatos que tem. Sabia que, segundo pesquisa, 30%, pelo menos 30% do seu guarda-roupa você não usa? Dá uma olhada. Faz esse desafio aí. Acabando a live de hoje, depois que você comentar a palavra secreta na postagem, você dá uma olhada no teu guarda-roupa e separa o que você costuma usar costumeiramente e o que você já não usa há pelo menos há uns 3 meses aí. Você vai ver que tem muita coisa. No mínimo 30% do seu guarda-roupa você não usa mais. Então percebe que a gente vai comprando algumas coisas e, na verdade, essas coisas às vezes a gente nem precisa naquele momento, mas por conta de um apelo emocional a gente acaba cedendo a essas compras. Afinal de contas, cerca de 95% das nossas decisões elas são tomadas por emoção. É por isso que o vendedor ele já tem as técnicas de venda, atuando em cima das suas emoções. Quando você entra nas lojas, tem determinadas lojas que a cor é preparada para que você venha ceder a compra. O cheiro na loja ele é preparado para que você possa comprar. Já percebeu que no shopping não tem janela? Você está no shopping, mas você não consegue saber. Você entra de manhã, mas você perde a ideia de tempo, a noção de tempo lá dentro. E você acaba, quando você vai ver, meu Deus, já passou tantas horas e eu estou dentro do shopping. Ele é preparado para isso. Para você perder a noção do tempo lá dentro. Então não precisa ter janela, é tudo fechado, ar-condicionadozinho, clima ambiente, as lojas com musiquinha ambiente, tudo preparado para mexer na tua emoção e você ceder aquela compra. Então, se você não ficar atento a isso, você acaba dando margem a Mamon. Você acaba permitindo, dando brecha para Mamon, permitindo com que ele entre na tua vida. E se você reparar, Mamon não tem a senha do teu cartão de crédito. Mamon não tem acesso ao teu contra-cheque, à tua carteira, à senha do teu banco. Esse principado não tem acesso a nada disso. O dedo que digita tanto no celular comprando ou tanto na senha lá na maquininha de cartão é o meu e é o seu. Então quem compra somos nós. Percebe que o problema não está no dinheiro? Então Mamon não é o dinheiro. Ele usa o dinheiro, é um principado que usa o dinheiro como ferramenta para destruir a vida de muitas pessoas. E, infelizmente, também muitos cristãos. Mas como você está aqui, você já está aprendendo hoje a derrotar Mamon de uma vez por todas. E certamente aquilo que você está aprendendo aqui, você está direcionando aí, vai direcionar a outras pessoas para que outros amigos seus não venham dar brecha para Mamon e não venham de alguma forma ser escravizado pelo endividamento. Porque o grande problema é você olhar para a tua vida e achar que a culpa
é do inimigo das nossas almas. Ah, porque a culpa é do diabo. Calma aí. Ele tem a passada de culpa? É claro que tem. Mas não se esqueça que o dedo que digita a senha é o meu e é o seu. Então, se você aprender a se policiar, né, e não cair nessas armadilhas, aprendendo a forma como ele age, você certamente vai conseguir lidar com o teu dinheiro e vai conseguir sim economizar, vai conseguir investir, vai conseguir viver uma vida de prosperidade. Perceba que a sensação de segurança, de paz, alegria, tranquilidade dentro do teu lar não pode vir através do dinheiro. Não. Se essas sensações você só sente quando o dinheiro chegou na tua casa, quando é início do mês, que a despensa está cheia, as contas estão pagas, aí você respira aliviado, tem alguma coisa de errado. O centro da nossa vida precisa ser Jesus. É por isso que Mateus capítulo 6, no texto que eu li aqui, verso de número 31, Jesus vai dizer isso para aquele público que estava ouvindo e para mim e para você, uma vez que está escrito na Bíblia. Não andeis inquietos, não andeis preocupados com o que é a vez de vestir, o que é a vez de comer. Deixa eu parafrasear aqui para você. Não andeis preocupados com as contas, com os endividamentos. Calma, busca primeiro o reino. Não estou falando que é para você abrir mão do teu trabalho, não é isso. Você precisa trabalhar, você precisa correr atrás de verdade, de ter uma boa vida, de subir um nível na tua vida, porque senão você vai ficar no nível abaixo querendo viver aquilo que o nível acima do seu pode viver. Porque o endividamento ele não tem ali uma relação com o salário que você recebe, não. Ele tem a ver com a forma que você administra. Eu já vi pessoas que ganham 10 salários mínimos, 20 salários mínimos endividadas. Então o problema não é a quantidade de salário que você recebe. Não. O problema está na forma como você administra. Então se você for um bom mordomo, eu já estou entrando na terceira pergunta, é como fazer para de fato derrotar Mamon. Você sendo um bom mordomo dos recursos que Deus coloca nas tuas mãos, você vai conseguir sim derrotar Mamon de uma vez por todas na tua vida. Então você já percebeu quem é Mamon? É o principado que age usando o dinheiro como ferramenta, como brecha para entrar na vida de muitos crentes. Como ele age? Ele age em cima das tuas emoções. Por quê? Porque, como eu disse, né, a frase que eu disse, o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas ele afeta todas as coisas que são importantes. Logo, quando falta o dinheiro, você começa a ficar preocupado, começa a tirar a tua atenção de Cristo, que é aquele que pode entrar com providência e resolver o problema, e coloca a tua atenção no dinheiro, porque você acredita que tendo dinheiro você vai conseguir resolver. Agora deixa eu te propor uma reflexão aqui rapidamente. Se você vive uma vida de endividado, quantas vezes na tua vida você conseguiu ter um dinheiro a mais? Seja através de empréstimo, seja através de uma rescisão, seja através de um 13º, de uma férias. Em algum momento, no decorrer da tua vida, chega uma bolada de dinheiro a mais. Essa bolada de dinheiro a mais foi necessária para você resolver o problema de endividamento? Ou você permaneceu nesse ciclo infinito? Na verdade, nem tão infinito, né? Mas nesse ciclo vicioso, vamos dizer assim. Diz aí, não precisa escrever não, mas para você pensar. Percebe que no decorrer da tua vida, diversos momentos você teve um valor a mais e ainda assim você continua hoje vivendo uma vida como endividado? Então, se é a prova viva que o problema não está na quantidade de dinheiro, mas sim na forma como você administra. E Mamon entra justamente aí, fazendo com que você tenha o seguinte entendimento: eu preciso de mais dinheiro. E quando você ganha mais dinheiro, vem aquela sensação de prazer, de tranquilidade, de conforto, de segurança. Por quê? Porque você conseguiu pagar tudo. Você conseguiu quitar ali o que tinha que quitar. Você conseguiu comprar o que você queria comprar.
Então, o que traz esses sentimentos bons para você passa a ser o dinheiro. Aí Mamon entra. Porque o Deus da tua vida passa a ser o dinheiro e não Jesus. Porque Jesus vai dizer: não andeis inquietos, não andeis preocupados com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir. Porque essas coisas os gentios procuram. Olha que interessante. Essas coisas, quem não conhece a Jesus, procura as coisas. Mas você que conhece a Cristo, você que é um cristão, você que carrega a Bíblia, aonde vem essa sensação de conforto, essa sensação de segurança? Tem que vir de Jesus. Alegria na tua casa tem que ter todo dia, com dinheiro ou sem dinheiro. Conforto na tua casa tem que ter todo dia, com dinheiro ou sem dinheiro. Paz na tua casa tem que ter todo dia, com dinheiro ou sem dinheiro. Porque quem traz esses sentimentos para a tua casa é Jesus, o Deus que nós servimos. Por isso você precisa estar atento às estratégias que Mamon utiliza, tentando tocar no teu emocional, para que você viva uma vida de endividado e sempre preocupado em como eu consigo mais dinheiro. Porque uma vez que você se preocupa com isso, você vai ficar nessa dinâmica, correndo atrás de dinheiro. Ou seja, você caiu na armadilha de Mamon e você está escravizado pelo endividamento. Então essa é a proposta, você reconhecer quem ele é, saber como ele age e de uma vez por todas aprender a derrotá-lo. Para que você possa derrotar a Mamon, você precisa ter em mente, primeira coisa, você precisa de verdade entender o que Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 31. E na verdade ele vai dar continuidade no texto. Quando chega no verso 33 ele vai dizer: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Logo, você precisa entender que uma vez que Jesus é o centro da tua vida, é a Ele que você deve buscar. Se você entrou numa vida de endividamento, você não sabe mais como sair dessa escravidão, a proposta é que você entenda: toda dívida, ela pode e deve ser paga. Não existe dívida impagável. Então você precisa ficar tranquilo e planejar como sair desse endividamento. Não é apenas buscar mais dinheiro para pagar, não. A primeira coisa que você precisa fazer é fechar a torneira. Se você está endividado é porque você gastou além. Se você gastou além, você precisa aprender a enquadrar a tua vida, o teu modelo de vida, o teu padrão de vida dentro da tua realidade financeira, ainda com uma margem, porque precisa sobrar um pouco para você investir. E uma vez que você aprende a fazer isso, você consegue ter tranquilidade para buscar primeiro o reino. O grande problema é que as pessoas geralmente querem aquilo que simplesmente tem vontade. Eu tenho vontade de ter aquilo ali, eu vou ter. Aí coloca a mão, coloca o pé aonde não alcança e acaba caindo, acaba se machucando. Então, quando você entende as expertises de Mamon, você passa a ser um bom mordomo, buscando primeiro o reino. O passo a passo aqui para você de verdade aí derrotar Mamon. Buscar primeiro o reino, ser um bom mordomo de Cristo. Um bom mordomo de Cristo é saber administrar bem os recursos que ele coloca na tua mão. Obviamente, ser um dizimista fiel da casa de Deus, independente da sua igreja. Você precisa... Dízimo é bíblico, gente. E o dízimo é bíblico. Malaquias 3, verso 10. Não vou entrar no mérito de que é do Antigo Testamento. No Novo também tem citação, enfim. Dízimo é bíblico. E o dízimo sendo bíblico, você precisa dizimar, porque através do dízimo o devorador é repreendido na tua vida financeira. Então, buscando primeiro o reino, sendo um bom mordomo, sendo um dizimista fiel, confiando em Deus, porque você precisa confiar que Ele é fiel de verdade para fazer aquilo que te prometeu. E por último, mas não menos importante, você precisa buscar conhecimento. Porque a gente não tem esse ensinamento aqui no Brasil, né? Educação financeira na escola.
Dificilmente você aprendeu com seus pais. Na verdade, muito do que você é hoje é reflexo daquilo que você viveu na tua infância e na tua adolescência, financeiramente falando. Faz uma reflexão, veja se na casa dos teus pais tinha muito problema por causa de dinheiro e olha como está a tua casa. Continua tendo problema por causa de dinheiro? Puxa lá atrás e vê se seus pais tinham essa vida de endividado. Hoje, você também está nessa situação? Ou você é exatamente igual, ou você é o extremo oposto. Isso é muito comum. Eu vejo muitas vezes isso aqui nas mentorias que eu faço. Então, você precisa perceber que, de verdade, colocando em prática tudo isso, e por último, não menos importante, como eu falei para você, buscando conhecimento, quando você busca conhecimento em como planejar, como investir, como separar ali a tua renda, o que você precisa fazer, qual conta você deve pagar primeiro. Nós tivemos uma live aqui semana passada explicando justamente isso. Então, se você perdeu, você pode ir no YouTube depois e procurar lá. Aqui no Instagram não tem mais, mas você precisa aí tomar algumas atitudes em relação à tua vida financeira para que de fato o Mamon seja derrotado de uma vez por todas. Quem é Mamon? Você já entendeu. Um principado que usa o dinheiro para poder acabar e manter como escravo a vida dos cristãos. Como ele age? Ele age justamente nas brechas que você dá. Quando você busca mais dinheiro, quando o teu emocional está abalado, quando o teu emocional de verdade está completamente revirado, porque você precisa a todo custo buscar dinheiro e aí você começa a ter insônia, você começa a ter ansiedade, você começa de verdade a tentar buscar de todas as formas a solução, mas não consegue encontrar, porque a solução você primeiro precisa encontrar dentro de si. E a solução dentro de si é Jesus quem pode te dar. E aí então você já aprendeu como ele age, aprendeu como ele é e como fazer para derrotá-lo. Você precisa ser um bom administrador, você precisa buscar primeiro o reino de Deus, você precisa confiar em Deus. Você de verdade não pode dar margem para ele atuar na tua vida, porque quando você dá margem, ele entra e de verdade faz uma arruaça. Ele destrói a vida de muitos cristãos. Então, gente, sendo um dizimista, buscando primeiro o reino, administrando bem os recursos, confiando em Deus e buscando conhecimento sobre planejamento financeiro, certamente você vai conseguir derrotar Mamon na tua vida. Eu não tenho dúvida nenhuma que você colocando em prática os ensinamentos que aqui a gente vem dando toda terça-feira, você vai conseguir viver uma vida onde a tranquilidade, a segurança, o conforto, a paz não vem através do dinheiro, vai vir através do Deus da tua vida. Como nós só podemos servir a um Senhor, vai vir através de Jesus. Espero ter podido contribuir um pouco mais com a saúde financeira da tua casa, da tua família. Eu espero de verdade que você possa aí, de alguma forma, estar buscando em Deus a solução para os teus problemas, além de estar buscando aqui, através das lives, além de estar aqui conosco, através aí desses ensinamentos que a gente dá aqui de forma gratuita toda terça-feira às 8 da noite, mas que você se apegue mais ainda com Deus, que você possa buscar o reino em primeiro lugar. Se você tem ministério e parou com o teu ministério porque você não está tendo tempo, afinal de contas você tem que trabalhar para ter dinheiro para pagar suas contas, cuidado, esse não é o caminho certo, esse não é o melhor caminho. O caminho que você precisa ir é confiar em Deus, entregar a tua vida nas mãos dele, é de verdade entender como administrar melhor os teus recursos. E aí, se você tem alguma dúvida, eu vou colocar uma caixinha de pergunta aí nos meus stories e você pode colocar uma pergunta, se é uma dúvida sobre como você pode administrar, o que você tem que pagar, como você tem que fazer, como você sai da situação que você se encontra,
Coloca lá a tua pergunta que eu vou ter um prazer enorme de te responder e de alguma forma poder te ajudar a sair da escravidão do endividamento para viver uma vida de prosperidade. Esse é o meu papel, essa é a minha função aqui. Eu fui chamado para isso, para te ajudar a sair da escravidão do endividamento.